Meu nome é Arcelino Farias e hoje, aos 94 anos, fui sentenciado ao exílio. Não em uma terra distante, mas em um quarto branco e silencioso, com cheiro de desinfetante e solidão. A justiça que me condenou não usava toga, nem empunhava um martelo, mas tinha os olhos do meu próprio filho. Se você quer entender como a injustiça pode ter tantas faces, continue assistindo e aproveite para se inscrever, porque há histórias que o tempo tenta apagar, mas a memória se recusa a esquecer. Me diga nos comentários qual ferida dói mais, a causada por um estranho ou por quem carrega seu sangue. O cenário do meu julgamento final foi o apartamento dele, um lugar de vidro e aço, onde o ar-condicionado zumbia uma canção fria e constante, abafando os sons da cidade lá fora. As paredes eram brancas, vazias, desprovidas de qualquer fotografia ou memória que pudesse me incluir. Senti o tecido liso e gelado do sofá sob meus dedos trêmulos, um contraste brutal com a terra rachada e o couro áspero que moldaram minha juventude. Era um ambiente estéril, planejado para extrair a vida de qualquer narrativa que não fosse sobre sucesso, progresso e esquecimento conveniente do passado. Ele parou na minha frente, o corpo rígido em um terno caro, segurando um tablet como se fosse a tábua da lei. Não houve gritos, apenas a precisão cirúrgica de palavras que cortam mais fundo que qualquer faca. Ele disse, com uma calma assustadora, que minhas histórias sobre o sertão, sobre honra e vingança, eram delírios de um velho que se recusa a aceitar o mundo moderno. Afirmou que meu tempo havia passado e que a minha presença era um fardo, uma âncora que o impedia de navegar em suas águas limpas e corporativas. Naquele instante, o zumbido do ar-condicionado pareceu o silêncio ensurdecedor que precede uma tempestade no sertão. O choque não foi um raio, mas uma inundação lenta e gelada que subiu pelos meus pés, paralisando cada músculo. Eu, que enfrentei jagunços de olhar vazio e coronéis com a alma mais seca que o chão da caatinga, me vi desarmado pela indiferença de meu próprio filho. Era a sensação de ser um livro antigo, com capa de couro e páginas amareladas, sendo descartado em uma lixeira digital por ser considerado obsoleto e pesado demais. Essa rejeição, essa sentença proferida com tanta frieza, abriu uma porteira trancada em minha memória por mais de 70 anos. O desprezo nos olhos dele era o mesmo que eu vi nos olhos do coronel Justino de Sá, um homem que também acreditava que o mundo lhe pertencia e que as vidas alheias eram meros obstáculos em seu caminho. Meu filho, com sua lógica empresarial, e o coronel, com sua lei do rifle, eram feitos da mesma matéria, ambos carrascos de mundos que não lhe serviam mais. E eu, em ambos os casos, a testemunha impotente da injustiça. A memória me transportou para 1918, para uma comarca poeirenta na Paraíba, onde o sol castigava a terra e a lei dos homens era apenas um sussurro diante do poder do coronel. Foi lá que a viúva Helena Alencar, uma mulher cuja única riqueza era um pedaço de terra com a única fonte de água da região, foi silenciada para sempre. Seus assassinos não deixaram testemunhas, apenas os corpos dela e de seu filho de 10 anos em meio às cinzas da casa incendiada. Um recado brutal para quem ousasse desafiar o poder estabelecido. Eu era um jovem juiz recém-chegado da capital, um homem que acreditava na força dos códigos e da razão. Havia sido eu quem garantira a posse da terra a Helena, e o cheiro da fumaça e o silêncio cúmplice das autoridades locais pesaram em minha alma como uma mortalha. O delegado, um fantoche do coronel, me entregou um relatório que falava em acidente, em fogo causado por uma lamparina. Mas enquanto meus olhos percorriam as palavras mentirosas, uma única marca no chão, perto dos escombros, contava uma história diferente. Uma história de botas e violência que o fogo não conseguiu apagar. Aquele apartamento frio não era o início da minha história,
mas um eco distorcido dela. Minha jornada começou muito antes, sob um céu de um azul tão implacável que parecia sugar a umidade da própria alma. Nasci em uma terra onde a única herança era o pó vermelho que se agarrava à pele e a esperança teimosa de que a próxima chuva não tardaria. A lei, para mim, não era uma vocação, mas uma promessa de fuga. Um caminho pavimentado com letras e códigos para longe da tirania silenciosa do sol e da vontade arbitrária dos homens que se achavam donos da terra e da água. Meu pai, um homem de mãos grossas e palavras raras, me ensinou o valor do trabalho, mas foram os livros que me mostraram o caminho para a liberdade. Eu me debruçava sobre páginas amareladas à luz trêmula de uma lamparina, o cheiro de querosene e papel velho se misturando ao aroma da terra seca que entrava pela janela. Cada lei que eu decorava, cada princípio que eu absorvia, era um tijolo na construção de um muro contra o mundo de onde eu vim. Um mundo onde a justiça era um luxo que poucos podiam pagar e a maioria sequer conhecia. Foi durante esses anos de estudo obstinado que conheci Elisa. Ela não era do meu mundo de códigos e processos, mas entendia a linguagem da alma como ninguém. Trazia café nas madrugadas e seu silêncio era mais encorajador do que qualquer discurso. Seus olhos viam além do estudante pobre e exausto. Enxergavam o homem que eu desejava ser, um homem capaz de erguer um futuro com as próprias mãos. Elisa era a personificação da terra fértil que eu buscava. Um oásis de calma em meio à minha caatinga interior. Em uma noite de céu estrelado, com o som dos grilos compondo a trilha sonora do sertão, eu lhe fiz uma promessa. Jurei que nossos filhos jamais conheceriam o medo que eu conheci. O medo de ter a colheita queimada por um capricho, a casa tomada por uma dívida injusta ou a vida ceifada pela ausência de lei. Prometi um mundo onde o sobrenome deles não determinaria seu destino, mas sim o caráter e o conhecimento. Mal sabia eu que, ao cumprir essa promessa, eu estaria semeando a semente da minha própria solidão. O dia em que vesti a toga pela primeira vez foi a materialização de cada gota de suor e cada noite em claro. Aquele tecido pesado sobre meus ombros era a armadura que eu havia forjado. A chegada do meu primeiro filho, o mesmo que hoje me sentencia, foi a coroação daquela vitória. Segurá-lo nos braços era como segurar o futuro. Um futuro limpo, seguro e justo que eu havia arrancado das garras do destino. A alegria era tão vasta e profunda que parecia impossível que um dia pudesse se transformar na cinza amarga da decepção. Minha vida se tornou um equilíbrio precário entre a família e o fórum. Eu chegava em casa tarde da noite, o peso dos dramas alheios gravado em meu rosto, e encontrava refúgio no silêncio do quarto dos meus filhos. Muitas vezes, ficava parado à porta, apenas observando suas respirações tranquilas, sentindo que cada caso que eu julgava, cada sentença que eu proferia, era para proteger aquele pequeno universo de paz. Eles não viam meu cansaço, apenas a segurança que minha presença lhes proporcionava. A chegada da minha filha completou o quadro. Ela trouxe uma leveza que equilibrava a intensidade do irmão. Eu me esforçava para ser o pai presente, o contador de histórias, o professor das primeiras letras e dos primeiros dilemas morais. Ensinava sobre honra e retidão não com a rigidez de um juiz, mas com o amor de um pai que desejava que seus filhos fossem mais do que bem-sucedidos, que fossem bons. Eu acreditava estar construindo pilares de caráter, mas talvez estivesse apenas construindo uma casa sobre a areia. Lembro-me de um aniversário em particular, uma festa simples no quintal, o bolo feito por Elisa, as risadas das crianças correndo na grama, a luz dourada do fim de tarde. Naquele momento, eu senti uma plenitude avassaladora, a certeza de que todo o sacrifício havia valido a pena. Era uma felicidade palpável.
Um instante perfeito congelado na memória. Um farol que me guiaria através da escuridão que estava por vir, mesmo que sua luz um dia se tornasse dolorosamente distante. A escuridão chegou sem aviso, com a doença de Elisa. A mulher que era minha força se tornou frágil, e a lei que eu dominava era inútil contra a biologia. Vendi o que tínhamos, consultei médicos na capital, me agarrei a qualquer fio de esperança. A toga que me dava autoridade sobre os homens não me dava poder algum sobre a vida e a morte. Vi o amor da minha vida se esvair lentamente, e com ela, uma parte de mim que jamais seria recuperada. O silêncio que se instalou em nossa casa após sua partida era uma presença física, um luto que se sentava à mesa conosco em todas as refeições. Se você já perdeu a pessoa que era a sua bússola, o seu norte, sabe que o mundo perde a cor e os sons se tornam abafados. Continue conosco e se inscreva, pois há dores que só podem ser compreendidas quando compartilhadas. E esta história é sobre uma delas. Eu me vi sozinho, com 2 crianças para criar e um mundo para enfrentar. A paternidade se tornou minha única missão. Aprendi a trançar cabelos, a consolar pesadelos, a ser pai e mãe em um corpo só. Abri mão de promoções que me levariam para longe. Ancorei minha carreira para que eles pudessem ter raízes. Cada escolha era um pequeno sacrifício, uma renúncia silenciosa feita em nome da promessa que fiz a Elisa sob as estrelas. Eu era o guardião do futuro deles e não mediria esforços para honrar esse papel. Foi nessa época que comecei a notar a diferença entre meus filhos. Enquanto minha filha herdou a empatia da mãe, meu filho desenvolveu uma casca, uma ambição fria, que via meu esforço não como amor, mas como uma obrigação. Ele olhava para a nossa vida modesta e via apenas o que faltava, não a riqueza de tudo o que tínhamos. Ele queria o mundo de vidro e aço muito antes de saber como construí-lo, e via minhas histórias e valores como um peso. Minha filha cresceu e seguiu seu próprio caminho, construindo uma família longe, mas sempre conectada pelo coração. O vínculo entre nós permaneceu forte, uma herança de sua mãe. Mas meu filho ficou, e a distância entre nós crescia dentro da mesma casa. Ele se formou, enriqueceu, e cada conquista sua parecia erguer mais um andar no arranha-céu que nos separava. Até que eu, do chão, mal conseguia enxergar a janela do seu escritório. O ponto de ruptura não foi uma explosão, mas uma sucessão de pequenos cortes. Lembro-me de tentar lhe contar sobre o caso de Helena Alencar, sobre a injustiça que me marcou para sempre. Ele ouvia com impaciência, os olhos fixos na tela de um aparelho eletrônico, sua mente em outro lugar. Naquele momento, eu entendi. Para ele, meu passado não era uma fonte de sabedoria, era um arquivo morto, uma narrativa inconveniente que não se encaixava em sua planilha de sucesso. Toda a minha vida foi dedicada a dar a ele as ferramentas para ser livre, para construir o mundo que desejasse. Eu lhe dei educação, segurança e a liberdade de nunca ter que escolher entre a fome e a honra. O paradoxo cruel é que, ao fazer isso, eu o tornei incapaz de compreender o valor do que lhe foi dado. Ele se tornou o produto perfeito do mundo seguro que eu criei, um mundo tão asséptico que não suportava a poeira da minha história. Cada refeição que preparei, cada noite que passei, em claro ao lado de sua cama, quando estava doente, cada centavo economizado para seus estudos, tudo isso foi apagado de sua memória. Essas pequenas provas de amor, invisíveis e constantes, foram julgadas como insuficientes, como um investimento de baixo retorno. Ele não via um pai, via um ativo depreciado, um lembrete de um passado que ele preferia esquecer para abraçar seu futuro brilhante e sem raízes. E assim, o desprezo que vi em seus olhos naquele dia no apartamento não foi uma surpresa, foi uma conclusão. Era a mesma lógica fria e utilitária do coronel Justino de Sá,
que via a terra de Helena não como um lar, mas como um recurso a ser explorado. Meu filho, com seu terno caro, e o coronel, com suas botas de couro, eram apenas faces diferentes da mesma moeda. A moeda da desumanização, em nome do progresso e do poder. A injustiça, percebi ali, não precisa de um rifle ou de uma ordem de despejo. Às vezes, ela se manifesta no silêncio de um quarto com ar-condicionado, na sentença proferida por quem deveria te honrar. E foi essa sentença que reabriu a ferida de 1918, me forçando a reviver o momento em que, pela primeira vez, a lei em que eu tanto acreditava se mostrou impotente. E o cheiro de fumaça e morte me ensinou que há males que um código civil não pode curar. A traição não brotou da noite para o dia, como uma erva daninha após uma chuva rara no sertão. Ela foi uma seca longa e gradual que rachou o solo da nossa família pouco a pouco, até que nada mais pudesse florescer. Após a morte de Elisa, o luto nos uniu por um tempo, mas logo se tornou a primeira desculpa para o distanciamento. Meu filho, sentindo o peso da responsabilidade, mergulhou no trabalho de uma forma que ia além da necessidade, transformando a ambição em um refúgio seguro contra a dor e a memória. E eu, em minha própria névoa de saudade, não percebi que ele estava construindo sua fortaleza para longe de mim. A chegada de sua esposa foi o marco sutil dessa nova era. Uma mulher da cidade grande, com um sorriso polido e uma gentileza que nunca alcançava os olhos. Ela não era cruel de forma declarada, sua tática era mais sofisticada. Ela introduziu novos costumes, novos amigos, um novo ritmo de vida que, sutilmente, não tinha espaço para um velho juiz com histórias de poeira e honra. A casa, que antes cheirava a café e bolo de fubá, passou a ter o aroma de velas perfumadas e produtos de limpeza com nomes estrangeiros, um cheiro que me era estranho, um cheiro de exclusão. Os domingos, antes sagrados, foram as primeiras tradições a morrer. Os almoços em família foram sendo substituídos por compromissos inadiáveis, viagens de fim de semana, eventos sociais dos quais eu não fazia parte. No início, as desculpas eram elaboradas e cheias de pesar, mas com o tempo se tornaram curtas, quase protocolares, enviadas por uma mensagem de texto. A mesa farta que eu insistia em preparar começou a parecer um palco vazio, uma cena montada para atores que não apareceriam mais. A cadeira vazia do meu filho à cabeceira da mesa tornou-se uma presença mais forte do que sua ausência. Ela gritava em silêncio o que ele não tinha coragem de dizer, que aquele mundo, o meu mundo, já não lhe pertencia. Eu me sentava ali, cercado pelos fantasmas das risadas e conversas de outrora, comendo sozinho enquanto o sol da tarde entrava pela janela, iluminando a poeira que dançava sobre os lugares desocupados. Cada partícula, uma memória de um tempo que não voltaria. Meus aniversários se transformaram em um termômetro desse abandono. A festa no quintal deu lugar a um bolo comprado às pressas, depois a um telefonema apressado durante o horário de almoço e, por fim, a uma mensagem formal desejando felicidades. A comemoração da minha vida se tornou um item a ser riscado de uma lista de tarefas. Uma obrigação social cumprida com a eficiência fria de quem assina um documento sem ler. Para eles, eu não envelhecia. Apenas me tornava mais obsoleto a cada ano que passava. As minhas histórias, as mesmas que embalaram o sono dos meus filhos e lhes ensinaram sobre o mundo, passaram a ser recebidas com um enfado visível. Minha nora costumava interromper com um sorriso condescendente, dizendo que eu já havia contado aquilo, ou pior, sugerindo que minha memória talvez estivesse me pregando peças. Eles começaram a me tratar não como um contador de histórias, mas como um disco arranhado.
E aos poucos, eu mesmo comecei a duvidar das minhas próprias lembranças, me perguntando se a minha vida inteira não era apenas um delírio. Os netos foram a ponte que ruiu por último. No começo, eles eram a minha alegria, pedaços vivos do futuro que eu prometi a Elisa. Eu os buscava na escola, contava sobre as estrelas do sertão, ensinava a diferença entre a coragem e a imprudência. Eles eram a prova de que meu legado continuava. Mas essa conexão também foi sistematicamente cortada. As visitas se tornaram mais curtas, sempre supervisionadas, como se eu fosse uma influência perigosa. Logo, os tablets e os videogames se tornaram companheiros mais interessantes do que as minhas narrativas. Minha nora dizia que as crianças precisavam de estímulos modernos, que minhas histórias sobre violência e dificuldades eram inadequadas para suas mentes sensíveis. Ela os estava protegendo não do mundo, mas de mim, do meu passado, da raiz de onde eles vieram. Aos poucos, os abraços na chegada e na partida se tornaram mais rápidos, até que um dia eles simplesmente pararam de vir. A desculpa oficial era a agenda cheia de cursos, esportes e aulas de idiomas. A construção de um futuro brilhante que não tinha tempo para o passado. Mas eu sabia a verdade. Eu havia me tornado o avô inconveniente. O lembrete de um mundo de terra e suor que eles queriam manter a uma distância segura de seus filhos. A dor de ver meus netos se tornarem estranhos foi uma ferida que sangrou por dentro, silenciosa e profunda. Uma perda que eu não podia nomear. Foi então que comecei a me sentir invisível dentro da minha própria casa. As decisões eram tomadas sem a minha consulta. As conversas importantes aconteciam em voz baixa quando eu saía da sala. Eu me tornei uma figura periférica, um móvel antigo que todos se acostumaram a contornar. Eles falavam sobre mim, na minha frente, como se eu não estivesse ali, discutindo minha saúde, minhas finanças, meu futuro, como se eu fosse um problema logístico a ser resolvido. Você já se sentiu um fantasma em sua própria vida, presente em corpo, mas completamente ausente em espírito para aqueles que você ama. É uma forma de solidão tão avassaladora que o silêncio se torna um ruído constante, uma prova de que sua voz não importa mais. Eu estava ali, respirando o mesmo ar, mas existindo em uma dimensão diferente. Uma dimensão onde as memórias e o amor já não tinham valor de troca. As pequenas humilhações se acumulavam como grãos de areia em uma ampulheta, marcando o tempo que me restava naquele lugar. Minha poltrona favorita, gasta pelo uso de décadas, foi trocada por uma peça de design desconfortável. Meus livros foram encaixotados e levados para a garagem sob o pretexto de organizar o espaço. Cada mudança era uma pequena morte, um pedaço da minha identidade sendo apagado para dar lugar ao novo, ao moderno, ao que não me incluía. Se você já sentiu que o amor foi substituído por uma planilha de custos, continue assistindo e se inscreva, pois algumas dívidas não se pagam com dinheiro. Comente se a lógica pode justificar a falta de humanidade. O golpe mais duro veio quando meu filho se sentou comigo, não como um filho, mas como um gerente de projetos. Com gráficos em um tablet, ele me mostrou como a manutenção da casa era financeiramente inviável e como seria mais prático e eficiente para todos se eu me mudasse para um lugar menor, mais adequado às minhas necessidades. Ele não falou de sentimentos, de história, de lar. Ele falou de otimização de ativos, de redução de despesas, de planejamento de longo prazo. Ele usou a linguagem do mundo corporativo que ele dominava para desmantelar o único mundo que eu conhecia. Naquele momento, ele não era meu filho, era um executor de testamentos, tratando de um patrimônio cujo maior empecilho era o seu próprio fundador ainda estar vivo. Minha filha, morando longe, tentava mediar por telefone, mas ela só recebia a versão editada dos fatos, a narrativa cuidadosamente construída de um filho preocupado, cuidando de um pai idoso e teimoso.
Ela me pedia para ter paciência, para entender o lado dele, sem perceber que ele já não tinha um lado que me incluísse. Eu estava completamente isolado, um réu sem direito à defesa, julgado por um tribunal familiar cujos vereditos já haviam sido decididos. O ponto sem retorno, no entanto, foi uma conversa que eu não deveria ter ouvido. Numa noite, passando pelo corredor, ouvi suas vozes vindo do escritório. Minha nora falava sobre como a minha presença era deprimente para as crianças e como a situação estava se tornando insustentável. E então, ouvi meu filho, com a voz cansada e firme, concordar que precisavam encontrar uma solução definitiva. Um lugar onde eu pudesse ser cuidado por profissionais, longe dos olhos, longe da rotina deles. Aquelas palavras não foram como uma faca, foram como o veneno lento que paralisa os membros um a um. Eles não me viam mais como pai ou avô, mas como um problema, um fardo logístico e emocional que precisava ser terceirizado. O amor havia se esgotado e sido substituído por uma mistura de obrigação e ressentimento. A casa não era mais um lar, era uma sala de espera para o meu exílio. Eu não os confrontei com raiva. Na manhã seguinte, apenas perguntei ao meu filho, enquanto ele tomava seu café lendo notícias no celular, se eu havia me tornado um peso para ele. Ele não levantou os olhos do aparelho, mas o silêncio que se seguiu foi a confissão mais eloquente que eu já ouvi em toda a minha vida nos tribunais. A ausência de uma negação foi a minha sentença final, muito antes daquela proferida no seu apartamento de vidro e aço. Naquele instante, a compreensão me atingiu com a clareza brutal de um relâmpago na noite do sertão. O abandono não era sobre esquecimento ou falta de tempo. Era um ato deliberado de apagamento, para que o futuro dele, limpo e asséptico, pudesse existir. O meu passado, com toda a sua poeira, sangue e sacrifício, precisava ser enterrado. Eu não era apenas um fardo, eu era o fantasma que assombrava a casa que ele queria construir sobre as ruínas da minha. E foi ali que o rosto do coronel Justino de Sá se sobrepôs perfeitamente ao do meu filho. A mesma lógica fria, o mesmo cálculo de custo e benefício, a mesma determinação em remover um obstáculo que se interpunha no caminho da ambição. Helena Alencar foi morta porque sua terra era um empecilho. Eu estava sendo exilado porque minha existência era uma inconveniência. A injustiça descobri da forma mais dolorosa. Apenas modernizou seus métodos, trocando o rifle e o fogo pela indiferença e um quarto branco e silencioso. Meu filho, em sua arrogância de vidro e aço, cometeu o mesmo erro do coronel Justino de Sá, o erro de todos os homens que se julgam invencíveis. Ele me subestimou. Ele olhou para minhas mãos trêmulas e minha pele enrugada e viu apenas o fim, a decadência, o peso morto. Ele esqueceu que estas mãos, hoje frágeis, um dia assinaram sentenças que mudaram destinos e que esta mente, que ele julga senil, foi treinada para ver 10 jogadas à frente em um tabuleiro onde a vida e a morte eram as únicas peças. Ele pensou que estava me descartando, mas estava apenas acionando o último gatilho que eu havia preparado há décadas. Ele nunca entendeu que um juiz não deixa de ser juiz quando tira a toga. A lógica, a estratégia, a capacidade de antecipar a ganância e a traição humanas, tudo isso se torna parte do sangue. Enquanto ele construía seu império financeiro com planilhas e projeções, eu observava em silêncio, não com a amargura de um pai abandonado, mas com a paciência de um caçador esperando o momento certo. Ele via em mim um livro velho e empoeirado, sem perceber que a última página continha um testamento que reescreveria toda a sua história de sucesso. Meu silêncio não era fraqueza, era estratégia. Cada desprezo, cada ausência, cada palavra fria era um dado que eu adicionava à minha análise, uma peça que eu movia em meu tabuleiro mental.
Ele acreditava que o mundo pertencia aos jovens, aos rápidos, aos que dominavam a tecnologia. Mas ele se esqueceu da sabedoria mais antiga de todas, a sabedoria da terra. E a terra? Meu filho, a terra tem uma memória muito mais longa e uma justiça muito mais implacável do que qualquer contrato digital. O segredo que guardei não nasceu da desconfiança, mas de uma promessa. Na noite em que Elisa adoeceu, quando o medo do futuro era uma presença física no quarto, ela me fez jurar. Ela me pediu que, além de tudo o que eu daria aos nossos filhos em vida, eu guardasse uma última âncora, uma raiz tão profunda que nenhuma tempestade pudesse arrancá-la. Ela, que veio da terra, sabia que o concreto pode rachar e o aço pode enferrujar, mas a terra permanece. Era um seguro contra a fragilidade da alma humana. Ela me disse, com a voz já enfraquecida, que o sucesso podia cegar um homem, que a riqueza podia envenenar um coração bom. Ela temia que um de nossos filhos pudesse se perder no caminho, esquecendo de onde veio e do sacrifício que pavimentou sua estrada. A promessa era que eu manteria uma parte de nosso legado em segredo. Um porto seguro, que só seria revelado em caso de naufrágio moral, uma última lição sobre o verdadeiro valor das coisas. E assim eu fiz. Por mais de 50 anos, honrei essa promessa com a mesma solenidade com que honrei meu juramento no tribunal. Não era sobre dinheiro, era sobre a essência do que havíamos construído. Era a garantia de que a história de nosso suor e de nossa honra não seria completamente apagada pela conveniência de uma geração que aprendeu a deletar o passado com o toque de um dedo. O segredo que meu filho nunca soube e que sua esposa ambiciosa jamais poderia farejar não estava em uma conta bancária na Suíça ou em ações de empresas de tecnologia. Era algo muito mais real, muito mais primordial. Era terra. Mais especificamente, era a propriedade que um dia pertenceu a Helena Alencar, aquela mesma terra pela qual ela e seu filho foram assassinados. A terra que deu início a toda a minha jornada de fogo e sangue. Após a queda do coronel Justino de Sá, a comarca mergulhou no caos. Suas propriedades foram divididas, leiloadas, invadidas. Ninguém queria o pequeno pedaço de terra de Helena, considerado amaldiçoado, manchado pelo sangue de inocentes. Eu, no entanto, vi de forma diferente. Usando um intermediário, um homem de confiança cuja lealdade eu havia conquistado, comprei aquela terra por um valor irrisório. Não era um investimento, era um ato de memória. Um túmulo simbólico para a justiça que eu não pude oferecer em vida. Eu nunca pisei naquela terra novamente, mas a administrei à distância por toda a minha vida. Paguei os impostos, mantive a posse legalmente impecável, sempre em nome de uma empresa de fachada para que o nome Farias nunca aparecesse nos registros. Era meu santuário secreto, meu memorial silencioso à mulher cuja morte me transformou de magistrado em carrasco, e depois em um homem assombrado pela memória. O que eu não sabia, e só descobri décadas mais tarde, era que a teimosia de Helena em não vender sua terra não era apenas por apego. Sob aquele solo seco e rachado da Caatinga, a mesma fonte de água perene que atraiu a cobiça do coronel era apenas a ponta de um lençol freático vasto, um verdadeiro oceano subterrâneo em meio ao semiárido. Um tesouro líquido, mais valioso que qualquer ouro, em uma região onde a água é a própria vida. Com a chegada de novas tecnologias de prospecção e a crescente crise hídrica no país, aquela terra amaldiçoada se transformou. Empresas de engarrafamento, projetos de irrigação para o agronegócio. Todos queriam um pedaço daquele milagre. A propriedade que comprei pelo preço de algumas cabeças de gado hoje está avaliada, por baixo, em mais de 40 milhões de reais. Um patrimônio construído sobre a poeira, o sangue e uma promessa. Meu filho,
Com toda a sua perspicácia para os negócios, nunca olhou para trás. Para ele, o sertão era apenas uma história de ninar, um cenário de pobreza do qual ele se orgulhava de ter escapado. Ele buscou sua fortuna nos mercados voláteis da cidade, enquanto o verdadeiro tesouro da família jazia sob seus pés, em um passado que ele fez questão de desprezar e enterrar junto comigo. Ele me julgou incapaz, um velho que mal sabia operar um telefone moderno. Mas enquanto ele se perdia em algoritmos e flutuações da bolsa de valores, eu estava lendo relatórios geológicos e assinando contratos de arrendamento com a caneta firme de quem sabe o que está fazendo. A minha mente não parou, ela apenas mudou de campo de batalha, saindo dos tribunais para a administração silenciosa de um legado que ele nem sabia que existia. Você já foi subestimado por quem mais deveria te conhecer? É uma vantagem tática que nenhum exército pode comprar. Meu filho me deu a arma mais poderosa de todas, a invisibilidade. Ele me tornou um fantasma em sua vida, sem perceber que fantasmas podem mover o mundo dos vivos de maneiras que eles não podem prever. Ele me deu o tempo e o silêncio necessários para preparar meu último ato. Se você acredita que a sabedoria dos mais velhos é um tesouro que muitos ignoram, continue assistindo e aproveite para se inscrever, pois esta história é a prova de que as raízes mais antigas sustentam as árvores mais altas. Meu filho construiu um arranha-céu de sucesso, mas se esqueceu de verificar quem era o dono do terreno. E agora, o aviso de despejo está a caminho, não de um oficial de justiça, mas do seu próprio passado. A documentação já foi preparada. Meu testamento foi refeito há alguns meses, com a clareza de um veredito final. A totalidade do patrimônio daquela terra, o fruto da justiça tardia de Helena Alencar, não tocará as mãos do filho que me sentenciou ao exílio. Ele, que valoriza tudo em cifras, aprenderá a lição final sobre o preço da ingratidão. Ele herdará o que é seu por direito, a parte que a lei obriga, o suficiente para manter seu padrão de vida, mas a fortuna, a verdadeira fundação de poder que ele tanto almeja, será destinada a outros. Uma parte para minha filha, que nunca me abandonou, e a maior parte para um fundo de educação para crianças do sertão paraibano, a ser batizado com o nome de Elisa Alencar Farias, unindo para sempre a memória da mulher que amei e da mulher que me ensinou o preço da justiça. O envelope, contendo a cópia do Novo Testamento e a avaliação atualizada das terras, foi enviado hoje pela manhã ao seu escritório. Não haverá gritos, não haverá confronto, haverá apenas o som de um papel sendo aberto, o silêncio de uma mente calculista, percebendo tardiamente que foi superada, e o colapso silencioso de um mundo construído sobre a areia do desprezo. Meu filho está prestes a descobrir que seu pai, o velho obsoleto, acaba de proferir sua última e mais devastadora sentença. O som do envelope sendo entregue foi o último ato de um julgamento que durou uma vida inteira. Eu não esperei pela resposta, pelo telefonema furioso ou pela visita desesperada. A vingança é um prato que se come frio, mas a justiça, a verdadeira justiça, não se alimenta de ódio, mas de paz. Meu plano final não era sobre a destruição dele, mas sobre a reconstrução da minha própria dignidade. Naquele quarto branco e silencioso, que deveria ser meu exílio, eu encontrei a clareza para executar minha última sentença, uma que não estava escrita em nenhum código de lei, mas que era ditada pela memória e pelo amor que me foram negados. Em uma pequena valise de couro, guardei não os pertences de uma vida, mas os símbolos dela. A fotografia amarelada de Elisa, com o sorriso que ainda me guiava nas noites mais escuras. Um pequeno exemplar da Constituição, com as páginas gastas pelo uso, um lembrete do idealista que eu um dia fui e que, no fundo, nunca deixei de ser. E, por fim, uma única pedra lisa que peguei do chão da fazenda de Helena Alencar,
há mais de 70 anos. Eram minhas âncoras, os pesos que me mantinham firme, enquanto o mundo ao meu redor tentava me levar à deriva. Eu não estava fugindo, estava me reencontrando. Com a mesma calma com que um dia vesti a toga, disquei o número da minha filha. Sua voz do outro lado da linha foi o bálsamo que minha alma precisava. Não houve hesitação, apenas a pergunta simples e cheia de amor: quando o Senhor quer que eu vá buscá-lo, pai? Naquele momento, entendi que a promessa que fiz a Elisa não havia se perdido por completo. Eu havia construído um porto seguro, um amor que não se media em planilhas ou em metros quadrados, mas na prontidão de um abraço. Eu não estava indo para a casa dela como um fardo, mas como um avô que finalmente voltaria a contar histórias para seus netos. A fortuna da terra de Helena, o sangue que se transformou em água e depois em riqueza, não seria um prêmio para a ganância. O Fundo Educacional Elisa Alencar Farias seria meu verdadeiro testamento. Imaginei as crianças do sertão, com os pés descalços na mesma poeira que um dia cobriu meu rosto, tendo acesso a livros e computadores. Cada diploma conquistado, cada mente aberta, seria uma flor nascendo no túmulo de Helena e de seu filho. Seria a prova de que a justiça, mesmo que tardia, pode florescer das cinzas da maior das tragédias, transformando a dor em semente para o futuro. Naquele dia, eu não era apenas o velho de 94 anos que meu filho via. Eu era novamente o jovem juiz que abandonou tudo por um ideal. A primeira vez, deixei a lei para buscar a justiça com um rifle na mão. Desta vez, eu deixava para trás uma família que se tornou uma empresa, para buscar a paz em um abraço. A essência do ato era a mesma: a recusa em aceitar um veredito injusto, a coragem de virar as costas para um mundo que perdeu a alma e caminhar em direção ao que realmente importa, mesmo que o caminho seja solitário. Minha saída foi silenciosa. O táxi se afastava do prédio de vidro e aço, e eu não olhei para trás. Meu reflexo no vidro da janela me mostrava um homem velho, com o rosto sulcado por décadas de batalhas, mas com os olhos serenos de quem finalmente encerrou seu último caso. O sol da tarde batia no asfalto, criando uma miragem de água, e por um instante eu não estava em uma metrópole, mas de volta à estrada de terra da Paraíba, com o cheiro de poeira e esperança no ar. A justiça não era um lugar, descobri, mas uma direção para a qual se caminha. Minha história termina aqui, não com o som de um tiro, mas com o silêncio de uma porta se fechando e outra se abrindo. O verdadeiro legado não está no que acumulamos, mas no que inspiramos. A dignidade não tem preço, e a memória é a única herança que ninguém pode nos tirar. Se esta jornada de um século lhe ensinou algo sobre o valor da honra e o preço do esquecimento, compartilhe esta história para que outras memórias não se percam. Inscreva-se para continuar ouvindo as vozes que o tempo tenta calar e comente abaixo: qual é a justiça mais importante, a dos tribunais ou a que prestamos a nós mesmos?